O que eu acho aqui é mais feeling que informação. O que a Leila está fazendo, e está na dela, ela falou, olha, o Dudu acertou, a gente não queria cobrir a proposta, porque a proposta é muito dinheiro por mês a mais, e mais tempo de contrato. São 5 anos. 4 mais 1, mas é 5. Né? Até os 37 anos do Dudu. É uma proposta fabulosa, eu não estou dizendo que ele deve aceitar ou não, mas é uma proposta fabulosa que o Palmeiras não vai cobrir, não só para o Dudu. E o Dudu, resumidamente, se sentiu não tão acarinhado por diretoria, comissão técnica, companheiros do Palmeiras. O Dudu se sentia meio que mais feliz de fora para dentro do que dentro para fora. E eu falei, então eu vou. Só que ele sentiu a reação também extremamente negativa e o Dudu tem essas instabilidades emocionais, são dele. E aí ele sentiu, e conversando com amigos, não vai, olha o que está acontecendo. Ele falou, não vou mais. E já conversou com o Cruzeiro, falando que não vai. E o Cruzeiro aceitou, mas aceitou. Estamos esperando, porque havia sido dado aceito, mas faltava assinatura. O que a Leila coloca é muito firme, muito duro, mas compreensível. Ainda mais pela característica da Leila Pereira. Total. Não só presidente do Palmeiras, mas por outros negócios que a gente sabe, pela característica profissional da Leila. Mas ela deixa claro que é o seguinte, nós, pelo Palmeiras, vendemos o Dudu. Aceitamos a proposta que o Dudu nos trouxe, de fato trouxe. A única discrepância de versões é a seguinte, o Cruzeiro diz que foi o staff do Dudu que o procurou. O Dudu diz que no dia 28 de maio foi o Cruzeiro que procurou o Dudu. Mas como o staff do Dudu, dirigentes do Cruzeiro, Alexandre Matos e André Curtis estão super bem, e o Dudu está muito bem com o Alexandre Matos, e as recíprocas, por óbvio, são verdadeiras, isso também aconteceu. Dudu e Abel. O Abel sabe da importância do Dudu, ainda mais sem o Hendrick. O Abel quer a permanência do Dudu, ponto. O Dudu teve suas diatribes com o Abel e com outros, mas é claro também que são características diferentes do Abel Ferreira e também pela origem. Eu não quero fazer nenhum estereótipo, menos ainda xenofobia. O Abel é assim, não é que ele é seco, ele é firme, ele é duro. Desculpa, ele é português nesse sentido, assim, é ou não é, pode ser, não tem conversa. Então o Dudu sentiu talvez a falta do carinho e tal, mas já estão entendidos. O Abel pretende que o Dudu fique, o Dudu agora quer ficar, mas ele queria sair mesmo do Cruzeiro, para o Cruzeiro até porque ele queria. E agora as palavras da Leila são o seguinte, eu quero que ele vá. A Leila está forçando para que o Dudu honre aquilo que foi combinado até as 3h30 da tarde do sábado e anunciado com certeza precipitadamente pelo Cruzeiro às 16 horas e 31 minutos. Agora, se vai haver uma nova reviravolta, vai depender do Dudu. O Dudu pode falar, não, eu não quero assinar, e aí? E aí fica a situação. Aí a Leila falou, tem contrato até 2025. Aí cumpriria até 2025. Só passando aqui dela, nós não vamos renovar o contrato do Dudu e não vamos mudar um centavo do salário que ele recebe. É justo que ele encerre a carreira onde começou. Já parece uma coisa bem definitiva por parte dela. Mas, ao mesmo tempo, é o que estava acordado mesmo. Ou seja, Dudu, não tem nem conversa. E não é porque é você. É porque a gente não vai aumentar o salário, que já é um salário gigantesco e merecido. A mais de tempo de contrato. Isso já tá acostumado e o Dudu aceitou não ter nenhum centavo a mais, também, ok, né? Agora a Leila joga muito pesado, porque o Dudu também jogou pesado que ele queria sair, inverteu nas últimas horas por conta de amigos, não é pressão de torcedor uniformizada, é de amigos dele, e não só ligados à uniformizada, muita gente próxima dele mesmo, ele virou o jogo, só que agora precisa ver se o Palmeiras aceita. E se cria um impasse, porque graças a Deus não vivemos mais desde o 98 a lei do passe, o jogador pode falar, não quero ir. Como às vezes ele quer ir, não vai. Pegando o exemplo do Palmeiras, o caso do Gomes. O Gomes queria ir, o Palmeiras falou, não vai, e ficou, e segue o jogo. E é de cada um, não estou falando que o Gomes está certo, o Dudu está errado. Assim. Agora, como é que vai ficar? Há um desgaste inegável, um desgaste brutal da torcida em relação ao craque ídolo do Palmeiras do século, que continua sendo, mas teve muita gente, eu falava até fora do ar, que se sentiu como se tivesse sido traído numa relação conjugal. E é do torcedor, não estou analisando ninguém. Agora o Dudu voltou atrás, agora o Palmeiras vai bater o pé. E agora é uma queda de braço ainda maior, porque o Palmeiras fala, olha, nós queremos que você vá. Você não quer ir? Ok, então fica aqui. Porque a Leila não está rescindindo o contrato, nem poderia. Está falando do craque do ídolo do século, do clube que acabou de perder o Hendrick. Então está num impasse, nesse exato momento, muito sério, que não dá para garantir para onde vai o Dudu, até se fica, e se ficar, o que vai acontecer com ele? Vai ser afastado? O Abel quer o Dudu. Então, é uma situação extremamente complexa. A novela não acabou ainda. Tem aspas aqui, né? Obviamente, nessa entrevista vão chegando a todo momento aspas aqui, né? Ela fala que ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou,
O Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar, o contrato vai até 2025. Mas daí aí, com todo o respeito, aí fica aquele clima de merda dentro do clube. Mas, ao mesmo tempo, o contrato ele fica disponível. E outra coisa, tem um ponto aí também que, no primeiro momento, o torcedor do Palmeiras fala, não acredito, vai ser vendido, vai embora, acabou, tô sem chão. Aí, no segundo momento, não, ele vai ficar. Pô, todo mundo erra, aí vai passar aquele pano que é natural. Aí agora vai inverter o jogo como se fosse culpa da presidente. Isso vai acontecer. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Estou entendendo o teu ponto e acho que isso precisa ser dito mesmo. Vai acontecer. O Dudu disse sim ao Cruzeiro. Sim. É isso. Não, e o Dudu não, ele disse mesmo. Ele disse. Então, a raiz disso tudo, o que gerou isso tudo? Primeiro, o sim do Dudu, que ocorreu, ele disse o sim, ele tem todo o direito de voltar atrás. Agora, é um passo de carreira muito grande para você dizer um sim, você está certo dessa resposta. Aliás, é o segundo grande erro do Palmeiras, lembrando que o Abel, a princípio, estamos no processo, já aconteceu assinou o contrato. Assinou o pré-contrato. Assinou. O Abel. É difícil largar o Palmeiras. Não é que. Tá, o Abel disse sim, ele foi lá e assinou o pré-contrato, mas. A princípio, todo pré-contrato tem lá uma porta de saída, que é uma multa, assim, você firmou o compromisso de chegar aqui no dia 1º de janeiro. Caso você mude de ideia, você vai pagar essa multa aqui, é o que os caras estão discutindo na justiça. Você tem o direito de mudar de ideia. Só que eu acho que é uma situação muito importante de carreira, um passo muito grande, que você só pode dar quando você tiver 100% convicto daquilo, né? E ainda mais sendo um ídolo. Então não é um jogador qualquer, é um jogador que tem todo o direito de se transferir, mas ele tem uma idolatria, ele recebe o carinho do torcedor, ele tem uma relação especial, diferente, então ele tem que ser ainda mais cuidadoso e convicto do sim ou do não que ele vem a dizer para qualquer uma das partes. E a segunda raiz disso aí é o Cruzeiro usando um canal oficial do clube para divulgar uma contratação que ainda não estava sacramentada, que só tinha um sim de boca, não tinha nada no papel. Muito provavelmente usando um instrumento do clube de extrema importância, cuja credibilidade não pode ser abalada dessa forma, que é a comunicação oficial, que é o perfil oficial, para fazer uma pressão no cara. Tipo assim, você já disse o sim, agora eu vou divulgar para todo mundo que você disse o sim para você não voltar atrás. Isso Jorge, não existe. Então, esses agentes, e não a presidente do Palmeiras, Mauro, esses são os agentes responsáveis pelo que está acontecendo. A presidente está no papel dela. Só para passar aqui, Mauro, daí eu quero até a tua opinião, porque tem aqui, chega aqui as aspas, né? Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e se encerra. O Dudu teve um início de ciclo maravilhoso e agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Somos muito gratos, mas o Palmeiras é maior do que qualquer um de nós. O Dudu vai ouvir isso e achar o quê? Não, eu já achava que você está achando. Mas sim. Acabou. Não necessariamente. Já foi, mano. Eu também não acho. Não, agora devemos ser os próximos. Primeiro futebol, não estou dizendo que vai acontecer, mas não deve, espero que aconteça. Vai lá, faz 3 gols, enfim. Já teve momentos mais complicados. A relação não vai ser boa, não é, porque não era do Dudu em relação ao Abel, nem tanto do Abel em relação ao Dudu. Então isso segue. Estão falando dos 2 maiores ídolos do Palmeiras desse elenco. Para não dizer no século, o Abel e o Dudu. E aconteceu várias vezes na história do futebol, inclusive com o maior artilheiro da história do Palmeiras, que é o César Maluco, que não se perca pelo nome. Isso aqui é nada perto tantas vezes que o César aconteceu com ele ou ele fazia tal. Eu sei que é uma outra época, o mesmo clube, mas as coisas mudam. Em relação ao que falou o Jorge, o que eu acho do que aconteceu no Cruzeiro assim, quando o Dudu é anunciado às 10h16 do dia, ou por aí, da manhã de um domingo, 10 de janeiro de 2015, foi, meu Deus, o que é? Porra, o Dudu ele não estava no Corinthians ou ia para o São Paulo gravar Palmeiras? Quem fez isso? Alexandre Matos. Quem estava trazendo o Dudu para o Cruzeiro? Alexandre Matos. Eu acho que tentou-se fazer a mesma coisa, mas não como pressão, porque estava já tudo acertado. O Palmeiras já havia acertado, o Dudu tinha acabado de aceitar, faltava só o DocuSign lá assinar. Eu entendo, mas ali o Dudu não era ninguém, né? Então, só faltava isso. Só que eu concordo muito, só podia o Cruzeiro anunciar uma vez assinado. E o Cruzeiro não usou como pressão para o Dudu assinar. O Cruzeiro usou como, de novo, o que aconteceu. Camisa com o Dudu, puta que demais, ó o Cruzeiro. O Alexandre tentou, provavelmente, agora repetir a mesma coisa que ele fez em 2015, agora, no meio de um sábado à tarde, num Itália e Albânia, às 16 horas e 31 minutos. Meu Deus, que reação que todo mundo teve. Ele tentou fazer a história, só que acabou dando errado, porque o Dudu, instável emocionalmente, acabou conversando com os amigos, e não pressionado, conversando com os amigos, ele mudou de ideia.
de uma maneira que não se esperava. Mas isso é tão doido que parece que o É Matos, doidíssimo. ele assume esse risco, né? Porque na entrevista Total. para Itatiaia, ele já fala, se o Dudu mudar de ideia, o acordo não vai ser finalizado. Eu falei bastante logo depois da entrevista, o Matos me ligou. Da Itatiaia, eu que estava na Rádio Bandeirantes, ele não quis falar para a Rádio São Paulo, a gente tinha acabado de falar, lê aquilo lá e falamos mais outras coisas, que dá para falar em on e off. E eu perguntei isso, Matos, por quê? Anunciou, se não faltava. Ele falou, porque estava vazando. Mas estava vazando mesmo? Eu falei, estava, deu a explicação dele, ok, tô dando versões. A única coisa que não bate é isso. Matos garante que o pessoal do Palmeiras procurou o Cruzeiro. O Dudu jura que no dia 28 de maio foi o Matos, o Cruzeiro que procurou o Palmeiras. Mas aí, ok, mas uma coisa que não se nega. O Dudu chegou para o Palmeiras e falou, olha, tem essa proposta, quero ir. E o Palmeiras, em momento algum, isso eu deveria dizer. Não é que em momento algum. O Palmeiras tentou segurá-lo, não porque é o Dudu, sabe-se o tamanho do Dudu. Mas por uma política do clube que você pode até discutir, se é boa ou mal, eu acho de modo geral boa, é o seguinte. O contrato é esse, não vamos aumentar e pela proposta excepcional do Cruzeiro, não havia mesmo como o Palmeiras aumentar em dinheiro mensal. Mas é tão e 5 anos de excepcional contrato. assim? É. Em termos de valores? Eu não vou demonizar, mas eu não falo de valores. Só que é o seguinte, é muito dinheiro. Eu vi o mensal. Por conta de contrato, né? Contrato. Vai virar muito dinheiro. O montante final é muita coisa. Porque Lembrando que o salário mensal, pelo que está se dizendo, é maior do que o atual. Mas pouca coisa. O pouca coisa é muita coisa, é porque ele já ganha tanto que... E em 5 anos de contrato... Por mês. Por mês. Só que aí... Ele tem isso, ele tem 12% e 5 anos de contrato. Isso aí, ele tem 12% a menos até 25%. Ele vai ter agora 12% a mais por mês até 27%. Sem entrar em questões que não são públicas, o Dudu teve uma perda substancial de dinheiro com amigo de infância, que era gestor, ele perdeu muito dinheiro, teve a separação, tem as questões particulares que são dele, que eu não vou aqui falar, tá? A gente não faz conta com o dinheiro dos outros. E, de novo, é uma questão minha. Eu não vou analisar nunca pessoal e profissionalmente o que o cara faz da carreira. Posso falar como foi no caso do Neymar. Se eu sou o Neymar, eu não teria ido para o Paris Saint-Germain. Ponto. E teria feito todos os movimentos que ele fez. Voltando ao Neymar, não ter ido com 2 anos para o Real Madrid porque ele queria jogar no Barcelona, ok. Se fosse o Mbappé, teria ido. Eu comento assim, mas nunca vou cobrar ninguém. Ah, mas já tem muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, gente, é dele. E mérito imenso dele e do staff dele, tá? Mas e agora eu vou falar como uma pessoa que gosta muito dele, a gente tem uma relação excelente e, sobretudo, como palmeirense. Eu, como palmeirense, é evidente que eu quero que ele continue. É evidente que esse desgaste é gigantesco e ele está exatamente muito preocupado com isso. Mas para o Palmeiras, se eu sou Palmeiras, eu entendo o que está fazendo a Leila. Mas eu tento, dentro do possível, contornar. Porque, ainda mais sem o Hendrick, o Palmeiras vai precisar do Dudu. E é muito isso. O Abel quer que o Dudu permaneça. Isso é importante, pode pesar a favor. Mas não vou dizer que é a palavra final. O Cruzeiro não tem ídolo, não? Para ir buscar os ídolos, não? O Cássio? Que é cartinha dos outros? Não estou entendendo. Não, o Cruzeiro vai conseguir tirar o ídolo do século do Corinthians e o ídolo do século do Palmeiras. Já, Ou ainda pode tirar. Já ele veio buscar o Lucas. O Lucas Moura também. Não estou entendendo. O Arrascaeta de volta. Qual que é o esquema? A arte da TNT foi ótima. O colecionador de ídolos foi muito bom. A TNT também tem sido umas postagens bem equivocadas também, né? Não, que a gente publica... Você tá meio amargo. Não. Que a gente publica 700 coisas, a grande maioria é muito boa, mas tem bobagem. Sabe o que eu tô sentindo agora? Mesmo. Sabe quando você é criança? Não desabafo não. Quando você é criança, você descobre que o Papai Noel não existe, o Coelhinho da Páscoa não existe. Aparentemente não tem amor, não tem gratidão. Mas eu recebi um meme maravilhoso ontem, do Cruzeiro Futebol Paulista. O Cruzeiro adora ter na sua história grandes jogadores dos ídolos. Então, Rogério Ceni trabalhou no Cruzeiro como treinador, o Dudu, essa situação, sim. O Cássio também, e do Santos é o Cruzeiro do Neymar. Ô, Fragoso, fala comigo. Me acorde. É um sonho. Um pesadelo, né? Cara, assim, só com humor mesmo, assim, mas obviamente, o torcedor do Palmeiras é uma loucura. Obviamente, estava acompanhando também o que estava falando a presidente do Palmeiras. Quero te ouvir aí nesse momento, já tá certo? Tem algum detalhe aí de fato um pouco mais quente? Seja bem-vindo, viu? E bom dia para você. Rapaz, Vitor, você nunca me recebeu num clima de velório tão, assim, claro e evidente, cara. Enfim, mas eu vou tentar respeitar. O ponto é o seguinte, Vitor, de fato, a presidente Leila Pereira acabou de conceder uma entrevista exclusiva ao Sport TV, na qual ela disse que acabou, fim de ciclo do Dudu,
Só que, a todo momento em que ela diz isso, a todo momento em que ela menciona que é o fim de ciclo, que as homenagens, a despedida vai ser linda e tal, ela coloca condicional. E o Dudu assinar. E o Dudu honrar com o compromisso que ele alinhou. Então, o que eu posso dizer é, não tem nada definido. Existem os desejos. Claramente o desejo do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, da presidente Leila Pereira, é de, basicamente, cumprir com aquilo que foi alinhado. Agora, é um desejo. Para o Palmeiras, para a presidente, que manda no Palmeiras, o ciclo se encerrou. Para o Dudu, não. E para que tudo isso, de fato, se alinhe, é preciso, naturalmente, que ele assine aquilo que foi acordado. E ainda não tem a assinatura dele. Portanto, não tem uma definição nesse momento, mas nós já sabemos o que cada parte quer e o impasse que existe. Leila entende que acabou o ciclo, inclusive ela diz que não cobre a proposta, inclusive nesse papo ela menciona e dá a entender muito claramente que não haverá uma renovação de contrato para o Dudu, então se o fim de ciclo não acontecer agora, pode acontecer ao final deste contrato. Então já não se projeta, por exemplo, uma renovação contratual para o Dudu. Isso é uma informação muito importante. Então, isso já casa um pouco mais com aquilo que a gente ouviu e entendeu de maneira curiosa. Tipo, nossa, mas só 4 milhões de dólares pelo Dudu é um valor baixo para um cara que tem a história que tem, para toda a ansiedade que a torcida está de vê-lo em campo novamente, porque ele pode voltar a entregar aos 32 anos. 4 milhões de dólares é um valor baixo. Ao passo que, para o Palmeiras, já é um fim de ciclo, e esse fim de ciclo, numa renovação que já está acontecendo, pode ter até uma certa lucratividade de um jogador que ficou praticamente um ano parado, não se sabe como vai voltar depois de uma cirurgia no joelho, e nós sabemos o quanto impacta na carreira de um jogador uma cirurgia no joelho. É realmente algo que mexe muito com a estrutura corporal, e ainda mais para pontas, são jogadores que se utilizam muito da mudança de direção, e mudança de direção é algo muito complicado para quem opera joelho, psicologicamente. Então, todas essas dúvidas fazem com que o Palmeiras, no momento em que ouve do Dudu, eu quero sair, e tem todas essas dúvidas à frente em relação ao que ele pode entregar, com o salário alto que tem, concordo com o Mauro, não é algo que se fale, mas não há dúvida, não falando em números, que o Dudu tem um dos maiores salários das Américas, a gente está falando, evidentemente, de um negócio que o Palmeiras enxergou como possível, já que dá para ganhar uma grana com isso. Não se sabe como ele volta, e ele quer sair, é um desejo dele, e como a Leila disse, aí vem a batalha de versões, digamos, né? Se de fato foi o Dudu que procurou o Palmeiras, ou se foi o Matos que procurou o Palmeiras. Matos e Leila, os clubes dizem que foi o Dudu que procurou tudo. O Dudu que procurou o Matos e o Dudu que procurou a Leila. Ele é protagonista e intermediário, digamos assim, da negociação. Agora, a gente ouve por parte do Dudu, pessoas que são próximas ao Dudu, e partiu do Cruzeiro. Então, são batalhas de versões. O que a gente tem claramente à disposição são duas versões em on. Isso, versões que a gente não pode contestar. A versão do Matos, em entrevista concedida a Itatiaia, e a versão da Leila agora concedida a Sport TV. Os dois clubes colocam o Dudu como protagonista da negociação. É isso. Esse é o cenário. E como eu disse, para o Palmeiras, no entendimento da Leila, negócio fechado. O Dudu tem de honrar aquilo que ele alinhou. Só que se ele não assinar, não sai negócio. A ver qual será o futuro de Dudu. Se será vestindo a camisa verde, se será vestindo a camisa celeste, Vitor. Valeu, viu, Fragoso? Obrigado. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente para atualizar as informações. Que belo poder de síntese, né? Porque explicar... Não, é muito difícil. Não, isso e aí difícil, um outro ponto também que eu estava pensando, né? Além da questão de repente, jogar
torcedor, não vou dizer jogar contra, né? Mas vai parecer que foi uma decisão só ali da Leila, tal, que entendeu que de fato o Dudu não tem que jogar mais pelo Palmeiras. Só que se ele de fato ficar no Palmeiras também, em campo ele vai ter que mostrar. Ele vai. Porque se fosse. 3-0 no Corinthians, 8-0 no São Paulo, ganhar a Champions League. Porque se não tivesse. Empurrar o jogador adversário, tipo o Carlos Miguel ontem. Nesse cenário, o Dudu ia estar fazendo gol contra o torcedor do Palmeiras. Esse é o Dudu, tô nem aí. Agora ele vai ter que mostrar também. Assim, as coisas pra ele também vão mudar. Mas eu acho que, então, dificulta esse processo de retomada. Eu não vou falar muita coisa disso, porque eu vou passar pano sempre, tá? Qualquer coisa. Eu vou passar pro Dudu, eu passo pano. Sempre. Tá, perfeito. Então eu entendo. É uma questão de gratidão. Fica difícil o contexto pro Dudu numa permanência depois de tudo que aconteceu, porque talvez a maioria passe o pano, mas talvez exista uma parte da torcida mais exigente. Sim. Pô, o cara não queria ficar e tal. E no Cruzeiro, a gente tem que olhar também para esse outro aspecto da negociação, imaginando que o Dudu venha a vestir a camisa do Cruzeiro. Desde sábado até agora, o cruzeirense ele passa daquela euforia para uma história, para um sentimento de, pô, o cara não tá querendo vir, sabe? Eu tava aqui feliz em receber o cara de volta, o clube foi lá porque é o risco que o Alexandre Matos não levou em consideração, ou se levou, ignorou de fazer o anúncio que fez no último sábado, o risco do Cruzeiro virar uma chacota. Sim, pô, os caras anunciaram, o jogador não veio. Do torcedor ser sacaneado, da instituição ser sacaneada por uma postagem feita antes da hora. Ah, chegamos a um acordo. Isso não se anuncia, cara. Você só anuncia depois de assinar. Né? E aí, se esse cara não vai, é esse mico histórico. É mico estilo Anelka do Galo. Drogba. Drogba. Vai pra essa categoria. Não, já virou um pouco, né? Vai pra essa categoria. E se acontecer a contratação, uma parte da torcida do Cruzeiro pode sentir, pô, beleza, o cara veio, mas assim, ele não queria tanto, sabe? E uma cobrança maior ainda no início da trajetória dele no Cruzeiro. Era só não ter a postagem. Imaginem, agora, não tendo a postagem, muito provavelmente o Dudu iria assinar, e aí assinado, bom, aí teria a reação do Palmeirense? Teria. Mas do Cruzeiro, o cruzeirense ficou frustrado com aquela coisa, é o seguinte, você tá num sábado, 4h31 da tarde, olha, é o seguinte, cara, vai na garagem, tem uma Ferrari pra você. Não, você ganhou IPVA, seguro e tal. Não, cara, era pro vizinho. Ou nem, vai continuar na concessionária. Você fica com um sentimento, aí torcedor cruzeirense, de uma frustração. Pô, eu não tava esperando o Dudu maravilhoso, aí não vem. Dá uma frustração. Agora, o Dudu, enfim, ele vai ter que. Já está arcando com tudo isso aí, da escolha e depois da não escolha, e agora aguardar a cena dos próximos capítulos. Isso que o Jorge traz, da possibilidade de virar uma chacota, até aconteceu, já tem vários memes, né, de equipes muito inferiores anunciando o Dudu e tudo mais, mas vai ao encontro do que eu falei sobre o risco assumido do Matos. Acho que foi algo que talvez vá além da nossa compreensão nesse momento. Ele decidir falar com a comunicação do Cruzeiro para fazer uma postagem oficial de uma contratação que ainda não estava definida. Ele tinha alguma intenção que talvez a gente não compreenda, mas talvez seja de colocar fogo no parquinho, de expor talvez uma relação não tão positiva no momento entre o Dudu e o Palmeiras, ou de expor uma condição do Palmeiras, do Cruzeiro, de tirar um grande jogador de uma equipe gigante do cenário do futebol brasileiro e que é um ídolo. Talvez ele quisesse exatamente isso, mesmo correndo o risco dessa negociação de fato não ser finalizada. Então eu acho que ele menos teme ou menos temia virar uma chacota e mais queria sim mostrar a força do Cruzeiro e talvez também que do outro lado há uma relação um pouco mais estremecida. Pelo menos eu penso assim, porque não é possível que um cara inteligente, com rodagem, conhecedor do mercado como é o Matos, ele assumiria esse risco se ele não tivesse um por trás, um bastidor bastante forte em relação a isso. E você olha agora, foi uma cartada aqui. Ainda tá. Não, mas tenha dado super certo. Exato. Não, será que não foi? Deu errado. Deu errado. Do Cruzeiro, por enquanto deu errado. Deu errado? Do Cruzeiro deu errado, porque se não anuncia nada, o Dudu provavelmente ia assinar e acabou. E aí a reação teria, mas já assinado. Outra história. Sim, com certeza. Por enquanto deu errado. Será que ele chegando se lá der certo, ufa, deu certo apesar do que aconteceu. Não estou aqui demonizando o Matos. Porque ele ia voltar atrás de qualquer jeito, você concorda? Ele ia voltar atrás de qualquer jeito. Não, ele até apagou a própria postagem dele. O torcedor do Cruzeiro ia querer receber um cara que não quer jogar no time dele? Não. Uma vez assinado, ele podia internamente, mas aí já foi pelos ares. Porque o Dudu queria, o Cruzeiro queria, o Palmeiras queria até as 3h30 da tarde. A partir do anúncio, e eu queria até citar alguma coisa. Tu acha que o anúncio que deu problema?
Pro Dudu, sim. Pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, sim, claro. O Cruzeiro não forçou, eu discordo do Jorge. O Cruzeiro não forçou o Dudu a isso. Não isso, Dudu, é pra você assinar. Não é isso. Porque, palavras do Cruzeiro, o Cruzeiro às 3h30 da tarde recebeu o aceite do Dudu. Já estava acertado. O Cruzeiro se precipitou. Não foi, Dudu, vou te forçar aqui. E até porque o Matos conhece... Então, mas qual que é a justificativa de ter postado? Eu acho que foi fazer a mesma coisa que aconteceu em 10 de janeiro de 2015. O Cruzeiro tentou fazer no dia... Era 16 de janeiro, sábado? Que dia que era? Sábado 15 de junho. 15 de junho de 2024, que tentou fazer a mesma coisa. Tipo, mostrar já, olha só como a torcida ficou mexida, olha só as camisas número 7 já olha nas vitrines. Lá, tal, enfim. Mexer com o ego mesmo, essa coisa da paixão e deu tal. muito certo. Por isso que eu acho que a estratégia deu certo. Só que em 2015 a diferença básica já estava assinado. É isso. E lembrando que Bom, 2015 importante. foi muito mais complicado. Resumidamente, na quinta-feira, sei lá, 7 de janeiro de 2015, o Dudu estava acertado. O Corinthians tinha pago e feito visto para ele ir para os Estados Unidos para jogar a Florida Cup pelo Corinthians. A camisa 7 já estava confeccionada para o Dudu. Na sexta-feira, o Dudu acerta com o São Paulo. E quando ele está vindo para São Paulo, ele, antes de ir para o Morumbi, o Matos chega no meio do campo, pega, abraça, conversa com o pessoal dele. Sexta para sábado vai convencendo o Palmeiras, sábado, comecinho da noite, fecha e anuncia no domingo pela manhã. Mostra as camisas 7, não teve isso? Tudo, não. O Dudu estava quase que 100% no Corinthians na quinta-feira. Aí estava, na sexta-feira foi 40, 60, estava 99% com o São Paulo, para no sábado virar 100% com o Palmeiras. Então a gente não tem que ficar surpreso, então, com essa novela, então. Não, até por isso eu vejo diferente que era do Mauro a questão da postagem. Isso é uma coisa, e eram outros agentes que trabalhavam com o Dudu. Não eram os mesmos que estão agora. Mas é o mesmo Dudu. Eu acho que é uma possibilidade, É o mesmo sim. Matos. Eu acho que é uma possibilidade, sim, a se considerar. O Matos, por esse histórico da contratação pelo Palmeiras, conhecendo a instabilidade do Dudu, quanto o Dudu pode voltar num sim ou num não, de repente usar o instrumento da postagem para evitar que o Dudu volte atrás. Mas eu trabalharia com essa também possibilidade. mas... conversei com as partes, eu acho que não. Não seria bem isso, né? Mas é super verossímil, É importante nesse momento também a gente entender um pouco a postura do Cruzeiro, né? Com esse vai e vem e tal. E nesse momento o Matos, em entrevista, o Sport TV disse que tá todo mundo ansioso, que o Cruzeiro está de braços abertos esperando o Dudu. Então o Cruzeiro não retorna. Pô, que saco isso aí, meu. E só para trazer um ponto sobre a ótica do torcedor O Cruzeiro do nunca Cruzeiro. desistiu do negócio. Só uma coisa, o Dudu e o Matos também. conversaram ontem. O Dudu anunciou pro Matos que não vai, pela palavra do Quer Dudu, dizer, ele vai. e o Matos falou, ok, mas de boa. Sob a ótica do torcedor do Cruzeiro, eu não acho que a postagem tenha... Eu entendo que eles ficaram radiantes, depois eles ficaram frustrados, mas eu não acho que isso vai fazer eles receberem o Dudu de uma forma, assim, desconfiada ou negativa. Porque o torcedor do Cruzeiro tem que colocar a sua tristeza no bolsinho e entender que uma relação de idolatria ela não é fácil de ser rompida. Nesse caso, o Cruzeiro é a amante. É a amante, do outro lado tem um casal com filhos se separando. Boa. Então a amante espera que o cara se divorcie na sexta-feira, não acontece. Ela fica chateada, normal, mas ela tem que entender que no momento ela é uma segunda opção porque tem crianças envolvidas, é todo um matrimônio, uma família. Essa é a história. O torcedor do Cruzeiro, ele logicamente ficou frustrado, ele ouviu chacota ao longo do final de semana. Mas se for confirmada a transação, a ida do Dudu pro Cruzeiro, eu acho que ele não tem motivos nenhum para ficar ressabiado ou para ficar um pouco menos feliz do que ficaria. Bem pelo contrário, acho que o torcedor ele tem que entender o tamanho da relação e o tamanho da dificuldade que deve ser pro próprio Dudu encerrar essa relação toda de quase 10 anos, né? São 9 temporadas no Palmeiras, mesmo contando tudo, né? Mesmo que ele tenha saído aí por uma temporada. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro, rapidinho, se tiver essa consciência do que há do outro lado, tem motivo sim para festejar muito. Eu acho loucura. Esse retorno. Você apostando num cara com 32 anos, voltando de lei, é loucura. Não, agora eu tô falando sério. Vale tudo isso que o Então, mas isso que o não Cruzeiro te tá fazendo? faz entender a escolha do Dudu também? Ele é um cara de 32 anos, voltando de lesão, Então, assinando mas um contrato de 5 por anos. isso que eu falei Um que clube que aquela ele história já de Papai conhece, Noel ele começou tal, também, tem um que é um carinho pelo projeto Cruzeiro, agora de tal. mas aí o futebol, tem muita gente falando, pô, ele tem o direito de escolher onde ele vai jogar. Claro. Mas só que o futebol ele passa muitas coisas.
dentro das 4 linhas, questão de conexão, questão de sentimento, de idolatria, de paixão. É isso que também o fez mudar de ideia. Sim. Dudu. Então, para mim, se de fato for concretizada, aí é a prova que não existe o Papai Noel, não existe coelhinho, essas coisas que eu já falei. Agora, vale esse investimento todo do Cruzeiro pelo Dudu? Esse que é o ponto. Um dos maiores salários do Brasil, cara. Eu vou dizer da minha parte, quando o Palmeiras for contratado, agora eu tô falando como torcedor. Do Palmeiras vale, tá? Continuar pagando o que tá pagando. Não, aí também outra coisa que eu devo dizer. Agora, do Cruzeiro vale essa loucura? O Palmeiras foi trouxa de pagar. Gente, primeiro é questão trabalhista e de respeito, de pagar o Palmeiras, que pagou durante a operação dele desde a lesão 27 de agosto. O risco. A escolha dele também faz parte do jogo. A ingratidão dá para discutir? Eu acho que não. O outro clube também teria pago. Em condições normais, teria pago a questão trabalhista e até humana. Vai. Agora, só voltando, em 2015 fiquei muito feliz quando o Dudu chegou, até porque também era inesperado, inaudito, ainda mais para aquele momento horroroso do Palmeiras, mas eu achava caro o Dudu. Achava que... E estava errado também isso. Ele se pagou e sei lá. Muita coisa. E agora é evidente que a cara... Primeiro, e não é uma maldade, mas essa questão é muito bem explicada pelo Fragoso, sim. Do estilo de jogo dele, do tipo de lesão, não significa dizer. Inclusive, quinta-feira, ele estava com o mesmo dor na panturrilha, ele não ia ao jogo. Assim... Ele tem uma gratidão muito grande neste momento, apesar das tretas com o Abel foi ponta firme com ele. A relação entre eles não é a melhor, mas eles se entenderam. O Abel quer que ele fique, né? Como treinador, ainda mais perdendo o Endrick pela figura, tá no Segal. O Abel tinha acabado de dizer que não ia sair mais ninguém. Ninguém, tinha deixado muito claro. E já sabia o Abel naquele momento da possibilidade. Mas enfim, mas ele deixou muito claro. Agora, assim, o que vai acontecer? Não sabemos. Porque realmente há, inclusive, um hiato jurídico aí. Se o Dudu não quiser assinar, ele não vai. Mas aí o Palmeiras vai... então o Palmeiras não vai mais usá-lo? Vai ter que usar. Você tem o cara... O Palmeiras deixou muito claro. Faz parte, foi bem além. Ele falou, o seguinte, a gente não é refém de ninguém, o Palmeiras é maior do que eu. Viu, Leila? É mesmo maior. É maior do que eu, maior do que os jogadores. Ok, beleza. Assim, você vai deixar de usar o Dudu porque ele quis ir pro Cruzeiro? Até o Gomes queria sair, mas é outra história. O Abel, a princípio, é um pré-contrato. Então, é o seguinte, já que o Abel ia sair, não, Abel, vai você. O Gomes também fala que você não queria ir, o Dudu sai. Estamos falando 3 dos maiores. Vocês são um otário, né? Calma, Vitor Lopes. Aí, otário. Agora, só esse ponto que o Mauro lembrou aqui do período lesionado, e de fato, é um risco desse negócio chamado futebol. Você contrata um atleta, o atleta depende do físico, ele é um ser humano, ele pode se machucar e você vai ter que oferecer para ele toda a estrutura de recuperação e vai pagar o salário correspondente ao período em que ele está vinculado a você. Sim, acho que isso tudo é do jogo, tudo isso é do jogo, mas ao mesmo tempo, assim como a gente não pode fugir dessa verdade, dessa realidade, a gente também não pode fugir da constatação de que bate ali em alguns torcedores aquele incômodo de falar, 291 dias em recuperação, o cara ficou aqui, usou toda a nossa estrutura, recebeu em dia e tal, e assim que recuperou vai embora. Sim. É normal, é algo do jogo, mas também é do jogo o incômodo que bate em algumas pessoas. Fala, na hora que o cara recuperou, o cara vai, sabe? Não dá pra gente também controlar um pouco essa dor do torcedor, a frustração de perder um ídolo e a frustração de perder um cara que, passou o último ano inteiro se recuperando, né? Na estrutura do clube, nas dependências do clube. É chato mesmo. Eu acho